Em um belo dia, você acorda e simplesmente não consegue se mexer. Se desespera, olha para um lado, olha para o outro, não consegue mover um só músculo. Para piorar, ainda enxerga algo em volta, um vulto, uma assombração, que muitas vezes você até consegue escutá-la. E ela muitas vezes tenta te atacar. Em 90% dos casos, ela deita sobre você, ou lhe prende, ou lhe segura de alguma forma. Isso é paralisia do sono. Não tem nada de estranho nesse acontecimento. É uma coisa que acontece com todo mundo, pelo menos umas 10 vezes na vida. Então por que acontece isso, Tony? Que fenômeno é esse? Acho que todos vocês devem saber que nós somos constituídos de 3 partes. Muitos conhecem como mente, corpo e espírito. Nos estudos da vida espiritual e outras dimensões, conhecemos como corpo astral, corpo físico e consciência. Então, a paralisia do sono não é nada mais, nada menos do que uma projeção astral. Lá vem tu com essa história de projeção astral de novo, Tony. Mas é o que acontece. A paralisia do sono não é nada mais, nada menos do que você acordar no seu corpo astral. Seu corpo físico está dormindo e você acorda sobre ele ou próximo a ele e você abre os seus olhos no plano astral. Por isso que você não consegue se mexer, porque você só despertou no plano astral. Aí você deve estar me perguntando: então por que eu não consigo me mover no plano astral? Já que você disse que voa, né, que visita outras dimensões. Porque esse processo de desprendimento do plano físico e o plano astral é muito complexo. E quanto mais próximo ao corpo você está, mais difícil é a sua mobilidade. Ou seja, quanto mais próximo da zona densa do corpo físico, menos capacidade você tem de se mover, de falar e de ouvir. Por quê? Porque você está meio que nem cá e nem lá. E por que eu falei lá no comecinho que isso é um processo natural, é um processo normal? Porque, meus amigos, nós convivemos com os espíritos 24 horas por dia. A única diferença é que quando você sai do corpo físico, na forma astral, você os vê. Então, a projeção astral é tão sensacional, é tão fantástico, que o que você vê quando você está projetado é mais ou menos uma projeção de como você está espiritualmente. Então, quando você está estressado, com raiva, nervoso, uma vida conturbada, toda vida que você sair do corpo, você vai ver espíritos em que você está com afinidade. Quanto mais elevado, bem você estiver, mais você vai subir as dimensões e visitar espíritos mais sutis. Por isso que eu resolvi falar sobre projeção astral. Porque a projeção astral, ela revolucionou, ela mudou minha vida assim da água para o vinho, da noite para o dia. Porque para eu conseguir fazer projeções e ter essas N experiências fantásticas que eu relato aqui para vocês, eu tive que mudar o meu comportamento diário. Eu tive que me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma, uma pessoa menos ansiosa. Então, voltando para a paralisia do sono, o que vocês podem fazer quando esse tipo de coisa acontecer? Porque é inevitável. Hora ou outra você vai estar numa frequência ruim, você vai sair do corpo e vai ser atacado por esses espíritos ruins. Então, o que vocês podem fazer é: fiquem calmos, sutilizem, deixa o que está acontecendo ao redor acontecer. Se você ficar calmo, eu lhe garanto que você sai completamente do corpo e vai para outra dimensão mais sutil. E existe uma outra opção também, que eu particularmente faço, mas já adianto que não é respeitável, já que eu aprendi com um mestre, Saulo Caldeirão, que nós devemos respeitar até os espíritos ruins. Porém, eu ainda não evolui para isso. O que é que eu faço?
toda a vida, ou as vezes que eu fui atacado por espíritos ruins, eu contra-ataco. Então, ou eu pego eles e lanço longe, eu amarro, eu chuto, eu espanco. Tem essa saída também, mas não é respeitável. Você tem que transpassar o mundo espiritual e você não pode enfrentar. Quando você sutiliza, as experiências são melhores, são mais ricas e relevantes. Tá bom, meus queridos? Espero ter ajudado vocês com esse breve relato. Tamo junto, fiquem com Deus.